1 da tarde, 4 minutos, aqui no nosso estado, Paulo. Porque eu sou de São Paulo, estou na capital, você é da Baixada, correto? Seja bem-vindo. Isso. Obrigado pela oportunidade. Sou da Baixada, Santos, praia, saudades. Porque agora você está em Kansas City, que curiosamente é Missouri, né? Não é Kansas, né, cara? Acho que você acha engraçado, né? Tem o Kansas City, que tem o estado de Kansas City e tem a cidade de Kansas City no estado de Missouri, né? Mas é como se fosse São Paulo, Osasco, São Paulo Diadema, sabe? Não, tá na borda, literalmente, né? É, E bom, esse é um canal que é no YouTube, aliás, estamos no YouTube, o conteúdo fica na Twitch, depois no Spotify também. E eu entrevisto muito atleta que está jogando no exterior e alguns que penduraram as chuteiras, ou no caso as luvas, uhum. e fizeram As duas, carreiras né? por aí, né? Exato. É verdade, no teu caso os dois, né? As quatro até. E aí, eu já vi gente que virou treinador de futebol, entrevistei o Simval, que jogou muito tempo aqui no nosso estado, enfim, que é dono de rede de motéis. Você seguiu uma carreira que é treinador de goleiro. Eu entrevistei pouco goleiro, até fiquei muito curioso, porque você foi draftado. Acho que você é o último brasileiro draftado até agora, né? Sim, MLS. sim. Nessa temporada não teve brasileiro draftado, né? É. E eu fiquei curioso, eu vi um jogador draftado daqui da Baixada, tinha visto uma entrevista. E aí, quando eu fui trocar ideia contigo, eu vi que você tinha feito essa migração, que é muito comum no esporte americano, né? Sim. Jorge, hoje como eu trabalho do outro lado da moeda, né? Hoje eu faço parte hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento dos nossos goleiros da base, né? E o clube que eu trabalho, além de ser um clube da primeira divisão, é um clube que tenta exercer a filosofia na qual a gente dá prioridade para os nossos atletas que vêm da base antes de sair contratando alguém que possa ter um pouco mais de idade e que o nível não é tão distante. Então, eu digo isso porque hoje eu entendo como funciona a Liga Americana, né? Porque muitos dos times tenta prevalecer essa filosofia de trabalho. E quando eu fui draftado, eu tava com 24 anos, foi quando eu me formei na faculdade. Eu tava com 24 anos. Eu nunca tive o problema, de documento, né? Porque quando eu me formei eu já tinha meu green card, então eu não contava como jogador internacional, o que me deixou assim bem com a expectativa muito alta, né? De engrenar num time da MLS como jogador, né? E eu tive a oportunidade, mas infelizmente é como eu falei, dentro desse sistema, se você não é muito diferente, muito diferente, é mais benéfico, para o clube investir num atleta que já vem da base e que vai ser como que se diz quando o atleta vem da base, não uma surpresa, mas tem uma palavra, esqueci. Quer soltar em inglês, de repente? Não, é assim, oh meu Deus, o atleta vem assim, que o atleta já vem dentro do sistema do clube, então ele não precisa do período de adaptação, entendeu? Então, por exemplo, os nossos meninos de 12 anos, a gente tem a mesma formação do nosso profissional, desde os 12, dos 13, 14, 15, 17 e 19. Então, todas as categorias exerce a mesma função que o time profissional exerce, entendeu? Em questão de formação, estilo de jogo. Então, como eu estava falando, ficar melhor para o clube fazer esse investimento, né? E ter essa estrela da base, né?
do que talvez investir em alguém que seja um pouco mais velho, tem outras prioridades, né? No meu caso, eu tinha minha esposa, meus filhos, então acaba sendo uma questão contratual um pouco mais diferente, um pouco mais detalhada, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Então, quando eu vi, né, que o mercado já não estava mais me proporcionando uma vida estável, né? Eu já comecei a pensar, ok, como que eu posso continuar, né, providenciando, né, uma vida tranquila, né, não só para mim, mas como para minha esposa e para meus filhos, né. Então eu tive a oportunidade de vir para cá e fazer essa transferência, né, de jogador para treinador. Esse é curioso. O draft da MLS, ele não é que nem o draft dos outros esportes, né? Questão de Não, contrato, tudo. E também é uma Major League diferente, né? Porque tem a opção da Academy, né? Que dos outros não tem, né? sim, exatamente. É engraçado porque quando eu fui draftado pela LAFC, muita gente já me contava como um atleta, né, e um jogador deles, né? Porque, bom, primeiro que eu fui draftado na primeira rodada, né? São 4 rodadas. Eu fui draftado na primeira rodada, então diz a lenda, né, que quando você é draftado na primeira rodada, você já tem um contrato garantido, tá? O que não é verdade. O contrato garantido são para os primeiros 5, se eu não me engano, porque envolve contrato diretamente com a Adidas. Então, essa que é a diferença. Mas quando você é draftado, você está tendo a chance, a oportunidade de fazer a pré-temporada com aquele time. E aí, depois da pré-temporada, o time vai ver se vai exercer uma questão de contrato ou não. Então, é diferente de uma. Qualquer outra Major League, né? A gente pega muito agora, vai ter o draft da NFL, né? Os caras de Uhum. primeira rodada têm um contrato diferente dos caras de segunda. Ou nem talvez seja até um pouco mais próximo de NHL aí, né? Que acaba tendo, sei lá, um direito de preferência, acaba fazendo um pouco de pré-temporada, Sim, mas não é a garantia que você tá no roster, né? Que você tá no elenco, que vai sim. jogar e tudo, né? O draft até, na verdade, eu acho que ele vai acabar sendo não um draft da MLS, mas um draft da USL, né? Que é a segunda divisão aqui, aonde os clubes possam aproveitar mais os atletas, porque na verdade é isso que acontece, né? Na maioria dos casos. Eu digo assim, na maioria dos casos isso que acontece porque os números não mentem, né? Então, por exemplo, quando tem o processo de draft, normalmente são por volta de 90 jogadores selecionados, né? E aí você vê depois de um mês, 2 meses, 3, 4 assinam um contrato com o time da MLS, outros 10, 15 assinam um contrato com o time da USL e o resto vira estatística, né? Vai para uma UPSL, vai jogar, busca por fora uma Exatamente. USL. Ou, no caso, como já tem um currículo, né, acadêmico, você é formado em quê, Paulo? Educação física mesmo, pelo visto, né? Não, eu sou formado Não? em. Não, sou formado em administração. Então você é um BBA da Marshall Thunder, então? Exatamente. É isso aí. Deu uma D1 boa, pô, né? Acho que também, o que É, ajuda também para draft, né? exatamente. O meu processo da faculdade foi um processo bem interessante, né? Como tudo aconteceu, por eu ter jogado, né, na University of Charleston, que é uma divisão 2 no meu primeiro e segundo ano, onde eu tive a felicidade, né, de ser campeão nacional e ganhar alguns títulos pessoais como o melhor goleiro do país. Mas é claro que, como eu falei, eu fui muito feliz em fazer parte de um time vencedor, né? Onde a gente tinha atletas de muita qualidade, que é claro que ajuda, né, a vida do goleiro quando tu joga com 3, 4 pessoas na tua frente que fazem sempre o trabalho simples e não complica a tua vida, né? Então, na temporada que a gente foi campeão, a gente jogou 27 jogos, ganhamos 25, perdemos um e empatamos uma, se eu não me engano.
E a gente sofreu 8 gols em 27 jogos. Então, Ou assim, seja, então, como eu falei, eu fui muito feliz de fazer parte de um time vencedor. É claro que eu tive uma porcentagem nisso tudo, tive, mas o grupo como um todo foi que fez esse momento acontecer, né? E depois eu tive, né, como todo mundo, como tem esse já essa expectativa, né, do draft, né, do pessoal que quer jogar profissional e todo mundo, eu tenho que ir para uma divisão 1, porque quando tu vê o draft, né, são só atletas de divisão 1, né? No meu ano, no 2017, desculpa, quando a gente foi campeão, teve um menino da minha faculdade, da divisão 2, que foi draftado. Mais de 300 atletas que ficam elegíveis pro draft 1 da divisão 2, né? Então os números são quase impossível, né? Então, é quase NFL também, né? E mesma coisa, sei lá, é muito raro você ser um quarterback de uma universidade que não tá tão bem ranqueado, ser draftado, e às vezes ele é melhor que os outros, só que, pô, sim, às vezes a linha ofensiva não ajuda ele, os wide receivers é, não são tão bons, e aí é difícil ter esse destaque, né? sim, exatamente. Então, é, sabendo já, né, desse sistema do draft, né, de divisão 1, eu já tinha feito essa escolha de transferir para uma faculdade de maior expressão. E o que acaba sendo interessante, né, nessa minha transferência, né, eu já tinha, inclusive, já tinha sido até anunciado, né, nas redes sociais por Coastal Carolina University, que Coastal Carolina University fica em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e todo ano eles levam um jogador pro draft. É uma faculdade que todo ano está nos nacionais, estão sempre ranqueados nos tops 25 do país, entendeu? Então, quando eu tive a oportunidade de ir para lá, foi assim, né, é uma euforia total, né? Porque eu falei, bom, agora eu tô no caminho, não que eu não estava no caminho certo, mas eu estava assim um pouquinho mais Mais perto, provável, né? Sim. um pouquinho mais perto de alcançar o meu sonho, o meu objetivo. Porque eu pensei, bom, se todo ano eles levam um jogador pro draft, quer dizer que os treinadores, né, do próximo level, eu tô sempre de olho. É uma Alabama no futebol americano, né? Os caras estão de olho É, lá, porque exatamente. Então, foi quando e o pessoal que está assistindo, na divisão 1, a pré-temporada normalmente começa final de julho, bem no comecinho de agosto. Já outras faculdades, já, às vezes, já é segunda semana de agosto, né, assim, na divisão 2 e nas outras divisões. E aí, quando eu digo isso porque quando foi metade de junho, né, então ali já faltando um pouco mais de um mês, né, para eu me apresentar para a pré-temporada com a faculdade nova, eu tive a proposta de Marshall, né, que balançou muito porque o treinador que me levou para a University of Charleston era o treinador de Marshall, ele foi para lá. E realmente, assim, eu tinha na mesa uma faculdade que era top 25 todo ano, que levava draft todo ano, né, levava jogador pro draft todo ano, e tinha Marshall, que estava de 200 e poucas faculdades de divisão 1 no país, eles estavam ranqueados, tipo, sei lá, 150 do país, né? Só que o que foi me oferecido para Marshall em relação a Coastal Carolina, não tinha como eu negar, né? Porque ali eu já tava, meu filho já tinha nascido, meu primeiro filho, e eu já estava casado. Então, foi uma proposta que beneficiou a minha família. Então, não tinha como eu ser egoísta e falar, não, eu vou passar por dificuldades fora de campo para poder ir para uma faculdade. E na minha cabeça, o treinador de marketing foi bem sincero. Ele falou, Paulo, o seu primeiro ano aqui, né, que foi o meu terceiro ano na faculdade, vai ser um ano difícil, porque eu ainda estou no processo de adaptação ao novo sistema, mas para o time vai ser difícil, mas para você vai ser um ano muito bom, porque você vai jogar jogos
de grandes pressões e você vai ser exigido a todo momento. E foi o que aconteceu. Cada jogo era de 5 a 10 defesas, cada jogo. Então acabou assim que eu acabei já, em questão de título, a gente não ganhou nada aquele ano. Mas eu já acabei sendo visto um pouquinho mais, né, no mercado afora, no próximo level. Aí ali eu já tive, naquela temporada, quando acabou, eu fiz porque aqui às vezes os times grandes, né, da MLS, eles fazem um combine, né, do próprio clube. Então isso que Então, é curioso, né? Que ainda é é, uma Major League e faz um combine, né? Que é é, semi-aberto, né? É o caso do isso, André Bava Chiniachik, que está no Colorado, titular hoje em dia, né? sim, exatamente, fazendo uma grande atuação. Então, assim, naquele ano, por mais que eu não tinha ganhado nada, não ganhei nada pela faculdade, eu fui convidado pelo Columbus Crew para o combine deles. Então já começou a aparecer essas questões profissionais. No último ano, foi o que meu treinador falou, ele limpou tudo, né? Todos os jogadores que não faziam parte do sistema, que não não fazia parte do que o treinador queria alcançar. E aí ele trouxe jogadores novos, pessoal da Alemanha, do Brasil, de todo canto do mundo. E de cento e poucos, né, que a gente estava ranqueado no país, a gente terminou a faculdade em 11º do país, né, perdemos nos melhores 16 do país, né, a gente foi para os nacionais, fomos campeões da conferência. Naquele verão, eu passei o verão com o Real Salt Lake, que é outro time da MLS. Então isso tudo já foi ajudando para eu ter uma resposta positiva no draft, né? Então, e aí, né, depois que a gente ganhou tudo, quebrou todos os recordes da faculdade, tivemos uma temporada muito, bem sucedida, facilitou para o meu processo, né, para o draft. Eu fui o primeiro jogador, né, na história de Marshall a ser draftado no primeiro round, na primeira etapa, né, de escolhas. Então, como eu falei, se eu tivesse ido para Coastal Carolina, eu não sei se eu teria o mesmo respaldo. Talvez sim dentro de campo, mas eu não sei se de repente fora de campo eu estaria com a minha consciência tranquila de que tudo, sabe, a minha família, a minha esposa, meu filho, estaria assim bem, né, para que eu pudesse estar com a mente tranquila e executar dentro de campo, né? Uma dúvida. Para essa vida pós-bola, mas ainda no mercado. Por exemplo, eu não sou do esporte oficialmente, também sou administrador, estudei aqui no Brasil, Sim. e sabe que tem faculdade que abre mais porta. O caso de uma faculdade que a que você fez tem mais nome, eu não sei como é no esporte, no caso. Futebol americano é. Apesar que Coastal Carolina esse ano foi super bem no futebol americano, mas. Sim. Isso ajuda? Ajuda porque, né, o dinheiro da faculdade, muitas das vezes, vem do programa do futebol americano. Então, quanto mais bem sucedido o programa do futebol americano mais regalias, né, vamos dizer assim, o seu time vai ter, né, do soccer. Faz sentido. Então, Futebol americano, basquete, né? Acho que acaba ajudando bastante, né? isso. Agora, daí você faz essa carreira, vai para North Carolina. Como é que foi essa migração que você falou? O draft realmente talvez servisse mais se fosse direto para o USL, justamente para ter essa quantidade de jogos, esse ritmo, essa estatística até que quando eu falo com outros brasileiros ao redor do mundo, a gente até pode voltar um pouco do teu passado pré-universitário, mas pô, tem muita gente de base que quando vai fazer a migração pro profissional, a dificuldade é que não consegue jogo, né? Ou nem consegue pro profissional. Não sei se é o Sim, caso do draftado, né? sim, Jorge, me dá um segundinho aqui que eu acho que a bateria vai acabar. Não, tranquilo, Desculpa, tranquilo. eu vou colocar aqui no carregador aqui. A gente aproveita aqui que o conteúdo é ao vivo. A gente tem falado bastante com um jogador Deixa eu dar. brasileiro no Canadá e nos Estados Unidos, que é um mercado que cresce muito. Sim, E também no acadêmico, né?
A gente até aproveita essa pausa que a tua ida para os Estados Unidos foi totalmente atípica, né, cara? Não, totalmente, né? Eu vou ter que. A gente tá. Desculpa, viu, Jorge? Que a gente tá Não, no mas é hotel. até uma experiência interessante. Hã? A gente tá no hotel que a gente veio jogar contra o Colorado Rapids, né? E aí eu vim aqui embaixo para fazer. Eu esqueci meu carregador lá em cima. Aí eu vou subir aqui rapidinho para colocar aqui para carregar antes que acabe a Mas bateria. você sabe que essa experiência assim, ela é mais rica, né? Eu falei com o Vander Vieira, que tá no Always Ready da Bolívia, e ele tava fazendo fisioterapia. E aí foi bem interessante, cara, visualmente, assim. Acho que é até o futuro um pouco dessas experiências de conversa. De repente, em field, de ser, sei lá, do vestiário, enfim, de Sim. diversas situações. E é curioso, né? Uma internet aí, né? Como é boa já, né? Em qualquer outro lugar a gente estaria, não estaria com essa internet aí, né? Não, sim, exatamente. Até fala, né, que a Brasil. Tá me ouvindo, Jorge? Deu uma caída aqui que eu tava no elevador. Você está acompanhando o time da MLS agora? Desculpa, não saiu cortado. Você está acompanhando o time da MLS agora, ou não? Sim, sim, sim. Então, como é A que é gente esse joga ritmo de Academy aí? Porque o Academy é uma base, mas não é igual a base aqui, né? Que muda muito. Né? A gente tem o mesmo calendário do profissional, né? Uhum. A gente tem um. Deixa eu colocar aqui, já cheguei aqui. Agora não tem problema. Então, a gente tem o mesmo calendário do profissional. Então, todos os times que o profissional joga, a gente joga, só que contra o time da base, né? Então, esse final de semana, a gente está jogando contra o Colorado Rapids aqui. Na verdade, é o segundo jogo, né? E os times concordaram que em vez a gente, por causa da pandemia, em vez a gente pegar avião e ir para o Colorado, ou o time do Colorado pegar um avião e vir para Kansas, a gente se encontrou na metade do caminho, que fica Ah, 4 horas de interessante. carro. Fica 4 horas de carro para os dois times, né? Então, peraí, você tá Kansas City pro Colorado, então você tá, peraí, você tá você tá Tô que no lugar dos meio. Estados Unidos aqui? Tá onde que é aqui no meio? Onde você tá agora? Eu tô no meio, é uma cidade que se chama Fort Hays. 4 horas de Kansas City e 4 horas e 15 minutos de Colorado. Mas que estado que tá, no fim das contas? Porque Ainda é Kansas. aqui aí é Kansas mesmo, que é um estado É, gigantesco, né? ainda é Kansas. Ainda é o estado de Kansas. E aí, mas é curioso, que você fala que o Academy vai jogar, o que é o Academy? É o juvenil, no fim das contas? Não, A né? Não gente, necessariamente, né? a nossa Academy, ela é formada desde o sub-12, né? A gente tem o sub-12, sub-13, o 14, 15, 17 e 19. Caramba, mas aí todo mundo É, joga? todo mundo joga. Ontem a gente jogou com o 12. O 12 não tem o mesmo calendário das outras categorias, né? O 12 acaba jogando uns campeonatos mais regionais, não de tanta expressão como a MLS, né? Mas ontem a gente jogou com o 13, 14 e com o 15 e hoje a gente joga com o 17 e 19. Ou seja, o calendário é só de fim de semana, né? Não tem como, né? Porque o pessoal segue a É vida só, acadêmica, né? só final de semana. E agora é curioso, que você fez base aqui no Brasil, certo? Sim. Muito diferente de uma base aí, cara. É muito diferente. A base aí é Assim, paga, né? O aluno paga para jogar no Academy, né? Ou não? não. Não? Depende da Academy, né? E depende da idade também, né? Por exemplo, a partir do sub-15, sub-17, sub-19, os nossos atletas não têm nenhum custo. O sub-12, o 13 e 14, eles têm uma taxa que eles pagam anualmente, né? Não é nem por mês, é anual.
Porém, muitas das outras academies, né, por exemplo, a Academy do North Carolina que eu trabalhava, os atletas pagavam, né? Então, depende de qual, se é uma MLS Academy, depois dos 15 anos não tem nenhum custo. E aí uma curiosidade, Pelo menos aqui como é no que Sporting. como é que um menino, por exemplo, aí imagino que, como tem hoje muita academy, aí eu não sei se diferença de ranqueamento de academy ou não, se às vezes o menino vai para uma outra, que nem hoje em dia no basquete é muito comum, o pessoal Sim. tende para um estado mais forte, ou no futebol americano também, mas como é que um menino, ele não tem uma peneira, como é que alguém entra numa academy nos Estados Unidos hoje em dia, de uma Então, maneira geral? a gente acaba providenciando algumas datas de, vamos dizer assim, de peneira, né? Porém, a maioria dos atletas, depois de 15 anos, se ele já não está com a gente desde os 12, normalmente porque a gente tem um grupo, né, de pessoas aqui dentro do clube encarregado de fazer o processo de olheiro, né? De identificar o próximo talento. Porém, tem uma coisa assim bem interessante, né? Que eu não sabia que isso existia, acabei aprendendo quando eu vim para cá. Por exemplo, aqui, se a gente identificar um atleta na região da Flórida e ele joga por qualquer academy, não é nem nenhuma MLS Academy, mas se a gente identificar um atleta na região da Flórida, a gente só pode falar com esse atleta depois que a gente entrar em contato com as MLS Academy lá, que hoje é o Orlando City e o Inter Miami, para ter a certeza que essas academies já não estão interessadas nesse atleta. Se ele já tiver interesse, já tiver em contato com esse atleta, a gente não pode trazer ele. Ele tem o direito de preferência regional aí, no caso, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, né, vamos dizer assim, né, o pessoal que está assistindo para entender um pouco melhor. Eu moro no Rio de Janeiro e eu identifico um talento que joga na escolinha do Meninos da Vila em Santos. Uhum. Eu só posso entrar em contato com esse garoto depois que eu entrar em contato com o Santos, com o Palmeiras, com o Corinthians, com todos os times da primeira divisão que fazem parte do estado de São Paulo. Isso dá um equilíbrio maior para o negócio, né? Não acha? Porque Sim, isso estimula o sim, desenvolvimento regional. Tudo bem, aqui na Flórida, o sortimento de meninos lá na Califórnia e no Texas é surreal, mas imagina se for de uma Academy de South Dakota, North Dakota, vai sofrer, mas, sim, é, sim, exatamente. mas ainda assim é bom, cara, para o desenvolvimento do esporte é muito importante, né? Sim, sim. E acaba tendo um certo respeito, né? Porque se por um acaso você entrar em contato com o atleta e não seguir essa lei, né? O time acaba recebendo uma suspensão, né? Financeira grande, né? E também acaba queimando, né? Os contatos, né? Possíveis no futuro, né? Não fica legal pro clube. Então a gente acaba trabalhando dessa maneira para recrutar, né? Os atletas de grande nível para nossa academy. E é interessante, que nem eu falei, ele é um pouco diferente, o futebol aí, ele é um pouco, o soccer é um pouco diferente dos outros esportes, né? Porque nos outros você necessariamente tem que fazer uma universidade. Aí não, se ele vem pela Academy, ele nem chega às vezes a entrar numa universidade, né? Tem muitos atletas que têm um contrato que a gente chama de homegrown, né? Eles acabam pulando o sistema universitário e vão direto para a faculdade. Existe, né? Tem muitos exemplos, mas a maioria diria que porque quando o atleta chega com 17 anos, a gente tem que tomar a decisão. Esse atleta está pronto para o próximo ano jogar um profissional do nível da MLS
ou esse atleta precisa de 4 anos de experiência na faculdade, jogando numa divisão 1 top 10, para desenvolver e voltar para a gente pegar no possível draft, entendeu? Então, é essa pergunta que a gente acaba fazendo como staff, né, quando o atleta chega com 17, 18 anos, para a gente poder, né, identificar o que seria o melhor para o futuro dele, entendeu? Ah, então peraí, os que têm contrato ainda assim eles vão para a faculdade? Ou não, quase sempre vai, é isso? Não, quem tem contrato não pode ir para a faculdade pela questão de elegibilidade, né? Ah, verdade, iniciei, o cara não pode receber grana, né? Verdade, esqueci. Exatamente. Então, acaba tendo essa influência. E que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes, né, precisa de uma peça importante no profissional, e às vezes a gente não pode colocar um menino da Academy, né, no primeiro time para jogar um jogo, porque isso afetaria o processo de elegibilidade do atleta. Tá, putz, que já teria jogado no profissional, pode. Exatamente. Então, é um sistema um pouco diferente, mas acho no futebol mais interessante que nos outros esportes, né? É assim, Jorge, o interessante, né, dos Estados Unidos é que, por exemplo, quando eu jogava no Brasil, meu último clube foi o Inter, né, de Porto Alegre. E eu fui muito feliz, né? Eu tinha 18 anos, eu estava no elenco do Sub-23, que era o profissional B, e tive a oportunidade de treinar com o profissional, né, diversas vezes. E você, assim, tem uma rotina de treino de manhã de tarde, viaja e joga. E aí a gente, né, acaba estudando à noite, né, num colégio estadual, né, com todo respeito, né, ao sistema, com todo respeito ao sistema estadual do Brasil, mas infelizmente a realidade é que eu cansei de ir para aula e não ter professor. Então tu chega a um ponto em que assim, tu já tá exausto do dia, né, de treinar de manhã, de treinar de tarde, e aí tu vai para aula de noite e aí tu não tem um respaldo, né, do sistema, então acaba sendo um pouquinho difícil pro atleta, né, continuar nesse sistema educacional. Já nos Estados Unidos, se tu não tiver nota boa, tu não joga, Então você pode ser um entendeu? super atleta na D1, você não tá nunca, né? Esquece. Exatamente. Então, assim, você tem que primeiro entender o sistema, né, universitário. Você tem que ter a certeza que a sua vida fora de campo tá melhor do que a tua vida dentro de campo, né, o teu desenvolvimento, né? Então, essa que é a diferença, né? Porque o sistema educacional aqui dos Estados Unidos, além de, por exemplo, no meu caso, né, de ter 100% de bolsa, né, de não ter o custo, né, financeiro com a faculdade, eles ainda te formam como pessoa, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse parado de jogar e não tivesse nenhuma oportunidade para me manter no ramo, né, do futebol. Eu tenho um diploma de administração, poderia ir para qualquer outro ramo, entendeu? Então, essa que é a diferença e que acaba diferenciando, né, o atleta que faz a formação no Brasil e o atleta que faz a formação aqui, né? Porque eu tenho diversos amigos, assim, diversos mesmo, que era seleção de base no infantil, no juvenil, só jogou em time grande. Só que a idade vai passando e o funil vai, né, estreitando. E aí chega uma hora, o que acontece? Com 19, 20, 21, 22, 23 anos, o funil afunilou, já não tem mais aquela estrutura que se tinha na base, né, de seleção, de time de primeira divisão. Aí tu já tá jogando numa terceira divisão, ganhando, né, um Quando salário ganha, mínimo, né? Quando quando ganha. pagam, né? E aí tu olha assim pro lado e fala, poxa, eu não tenho nenhum nível superior, assim, né, de educação para poder ir para um outro lado que eu possa exercer uma outra função. É claro que existem exemplos, né, de jogadores que, enquanto no futebol, conseguiram
fazer uma adaptação para fazer uma faculdade, né? No Brasil, eu digo, né? Para fazer uma faculdade, para poder, enfim. Mas isso, se você olhar os números, é o mínimo do mínimo. Uma minoria, né? Eu falei É com o Hugo Gomes, que minoria. era do São Paulo, que tem uma estrutura já feita para isso, tudo é diferente, né? E mesmo assim, É, para conseguir jogar no São Paulo é muito difícil, né? Assim como no Inter. Né? sim, exatamente. E além do mais, aqui, né? Tu se forma falando outro idioma, né? Então, e um idioma que é, né? A língua, eu diria assim, que é a língua principal do Do mundo, né? mundo. Sim, sim. Então são essas as diferenças, né? E aí, eu tenho muita curiosidade desse mundo do Academy americano, né? Que você falou que você pode procurar o talento aí, porque nos outros esportes, até existe um Academy, mas ele é um complemento do High School. Aí também é ou não? Como assim? Por exemplo, você pega uns meninos muito bons de basquete. Eles Uhum, até eles disputam os campeonatos regionais de basquete para jogar os estadual, os nationals. sim. Eles fazem um academy, mas não é um academy, é um complemento, né? Um suplemento ao que ele faz. Tem Aí muitas. não, o academy ele é substituto, não é não? Então, tem muitas, por exemplo, não sei se você já ouviu falar na AMG, que é na Que é Flórida, né? gigante, gigante, né? A AMG, assim, é, é um sistema que é como se fosse uma academy, né? É uma academy que você consegue fazer aulas e os atletas que são lá, a maioria é de alto nível, entendeu? Sim, sim, de Então tênis, de tem, basquete, de é, futebol, é um negócio. exatamente. Então, existem sim, né, essas academies assim, né, por fora que providenciam um atleta uma estrutura assim de primeiro nível, né, e que ainda acabam providenciando ah, algumas aulas, né, que possam ser aplicadas na faculdade, né? Então, sim. Mas, por exemplo, um menino que joga no teu, sei lá, no Sub-15 aí, no Sporting KC Academy, ele estuda numa escola aí na região de Kansas City, joga pela escola e também pro Sporting KC, é isso? Não, os nossos atletas, eles não podem jogar high school. Não é permitido, Ter né? dois O atleta calendários, né? Ele é, frequenta a high school, mas ele não joga na high school, né? E também, Jorge, tem muitos atletas que fazem, porque tem uma high school aqui diferente já é, específica para esse tipo de atletas que De não futebol, né? possam, que não podem jogar, né, pela faculdade. Então, e o calendário é diferente, né, pelo fato de treinamento, de toda essa situação, entendeu? Então Cara, tem um americano tipo é de, fogo de business, né? Os caras têm tudo, né, ah, cara? É impressionante, os né, cara? cara, os cara acham um jeito para, os caras acham um jeito para tudo, não tem como. Ou seja, você deve ser dos primeiros aí que faz essa migração, acho, porque eu vejo muito mais jogador que teve pouco brasileiro na MLS que fez essa migração e acho que foram os que ficaram muito tempo, talvez tem um pessoal de Los Angeles, né, que jogou no Galaxy há muito tempo, mas tem uma Sim. idade bem mais avançada, mas não é muito comum. Eu acho que um movimento que nem o seu é algo que vai começar a ter ao longo do tempo, né? É, é, por exemplo, eu também conheço muito brasileiro aqui que jogaria muito fácil no profissional, muito fácil. E assim, se eu começar a falar nome, é mais de 20, entendeu? É que você passou de bases boas também, né? Putz, mas Então acabou que e eles querem ficar aqui, eles não querem ir embora, né? Então acabam se envolvendo, né, numa academy de menor expressão, né? Eu também fui muito feliz, né, de ter a situação do meu green card, né? Que isso ajuda em oportunidade de trabalho, porque eu não preciso ser, porque quando você está num visto de trabalho, a sua empresa tem que patrocinar o seu visto, né? E que custa bastante dinheiro e que às vezes você pode até ser mais qualificado do que o outro concorrente, mas o outro concorrente é americano, a empresa não vai ter essa despesa. esse aí, aí a máxima de sorte no amor ou no jogo é sorte em tudo, né? Exatamente, exatamente. Então eu tive a felicidade, né, de quando eu me formei, eu já estava com meu green card,
E até para vir para cá, para o Kansas City, eu acho que isso ajudou bastante, né? Quando eles fizeram a decisão de quem ia tomar essa posição, né? Não, e é curioso, porque se esse mercado, se não, com certeza vai ser, porque o futebol, como ele abrange muito além dessas blocos de high school, do universitário, o time profissional MLS, ele consegue permear tudo, pô, a carreira que você está fazendo, ela pode ser absurdamente longeva, né? Não, com certeza. Agora, o meu objetivo comecei a fazer minhas licenças de treinador, né? E meu objetivo aí é, de repente, engrenar na seleção dos Estados Unidos de base, entender como funciona esse sistema também, e, e ter a certeza de que eu tô, né, fazendo parte do desenvolvimento desses atletas, né, para chegar no profissional. Sim, porque nada leva, pô, é o aluno do Paulo Pita, de um time que é campeão da MLS Cup também, né? Não é um time qualquer Sim, também. sim, exatamente. Poxa, Paulo, é bem interessante, né? E aí, falando, é uma liga que está crescendo, um esporte que está crescendo, ou seja, chegou no momento que cresce junto, né, cara? Acho que. Não, com certeza. A MLS, hoje, ela já tem, né, como a gente pode ver, atletas de grande nome vindo jogar aqui, né? Tendo curiosidade de estar aqui, de jogar aqui. Então, acho que até 2026, se eu não me engano, quando vai ser a Copa do Mundo aqui, né? A MLS, eu arriscaria dizer que possa ser uma das principais ligas, né, a ser jogadas no mundo, né? Então, vamos ver, tomara que sim. Sim, e poxa, acho que para o nosso mercado, que tem um calendário difícil, financeiramente cruel, não deveria ser, porque é um país com Sim. muito jogador bom, mas enfim, acontece. Eu faço muita questão de falar com o atleta nos Estados Unidos, porque é uma perspectiva totalmente diferente e muito melhor, né? Convenhamos. É. A única coisa, assim, que eu diria que precisa ser arrumada, né, é a questão da diferença da primeira divisão para a segunda divisão. Ainda tem um gap muito, Técnico, você diz? da técnica e da estrutura, né? Tem um gap muito grande ainda, Mas acho que é né? porque não tem rebaixamento, né? Se tivesse, acho que. Então, exatamente, essa questão do rebaixamento, toda essa situação é um puzzle, né? E aí tudo se encaixa e quando forma o puzzle, você entende o porquê que o sistema é assim, entendeu? Sim. É que eu acho que o futebol, ainda assim, nesse formato americano, ele funciona nesse jeito diferente de outras ligas. Né? Sim, exatamente. Você pega um Phoenix Rising, se ele conseguir vender jogador para fora, ele seria autossustentável numa ESL Championship. E tem um Sim. time bom, cara. Um Não, time muito exatamente. bom. É um time que chega todo ano. É um time que chega todo ano. Mas aí tu pega o próprio Phoenix Rising, joga uma US Open Cup da vida, que eles têm a oportunidade de jogar contra o time da MLS. E aí quando joga com o time da MLS, ataca. Entendeu? Não tem. Ah, né? Basta ver essa preseason. Ver 5-0, 4-0 é comum. E todo mundo tá no Sim, mesmo ritmo, né? Então sim. Então por exemplo, tu vê uma Copa do Brasil às vezes que tem time da Série A que joga com o time da Série B, né? Da série D que tá ganhando, né? Então, assim, e tem muita surpresa, né? O time da Série B ganhando do time da Série A, o time da Série C ganhando do time da Série B, entendeu? Até da E Série A, essa né? semana teve time do Piauí ganhando do time da Série A, cara. Pô, Então, exatamente. Isso você não vê aqui, é muito raro, né? Você vê aqui. Então, Mas que também, convenhamos, não tem nem 3 décadas, o sistema, né? Acho que você começa a ver agora uns meninos de Academy muito bom, que nem teve agora no mais um golaço do menino do New York Red Bulls, o Caleb Caden, né? de Aquele que é quem? um menino que é uma estrela do New York Red Bulls, tem 16, 17 anos aí. Ah, sim, ontem, né? Ontem que a É, gente jogou mais um contra. golaço dele. Mais um golaço, O menino. Clark, sim, a gente É, jogou contra eles, né? Ganhamos de 2-1 lá. sim. Então, pô, já é um reflexo desse sistema, né, cara? Acho que é. Ah, sim, com certeza. O próprio nosso camisa 10, né? Ontem, nos 11 titulares, tinha 3 que vieram da Academy, né? O goleiro, o Johnny, o camisa 10, o Jean e o lateral direito, que eu esqueci o nome dele. Mas 3
que vieram da base. E é curioso, né? Que de repente, sei lá, eu acompanho MLS desde que surgiu, na época que tinha o Shootout, era bem engraçado ainda. Sim. Acho que ninguém imaginava que umas franquias dessas eventualmente pudessem até valer. Eu acho que logo, logo vai poder valer mais que uma da NFL, cara, porque você pode negociar jogador para fora, você consegue permear várias idades. Né? Pô, acho que... Acho que foi em 2018, pode ser, o final da MLS Cup teve mais números de fãs, né, do que o final da NFL, né, do Super Bowl. No que? No estádio, você tá dizendo? Porque eles jogaram no mesmo estádio, no estádio do Atlanta. Ah, é, né? Putz, E aquele time do argentino, né? Esqueci o nome do treinador. Foi uma loucura. A primeira temporada foi um negócio maluco, né? então, naquele ano, as duas finais, tanto da MLS quanto da NFL, foram no estádio do Atlanta. E teve mais gente no final da MLS do que no próprio Super Bowl, né? Que é para tudo aqui, né? Para o pessoal assistir. Sim. Não, acho que assim, a gente pega o Cincinnati FC lançando um puta estádio agora, que vai ter uma média de público muito melhor que do Brasil. Tudo bem que Cincinnati FC acho que sempre teve, mas você pega Portland, tem um público muito bom. Você pega Seattle, sempre teve um público muito bom. Sim. São médias de público logo, logo vão bater os de Europa, cara. Então, pô. Sim, com E de certeza. Brasil já bateu, entendeu? E as torcidas, assim, são fanáticas, né? A própria torcida da LAFC, pô, a gente, quando tava lá, a gente fez um amistoso contra o Penharol. A loucura. Todos os fãs totalmente, assim, louco pelo time. Ah, é, não. Até tem um nome de um clássico bem engraçado, como chama ele? Tráfico, né? Que É o é Galaxy tráfico, né? contra. O Galaxy contra a LFC. Pô, uma bagunça. Ou seja, cara, mercado muito promissor aí teu. E com certeza vou acompanhar a tua trajetória aí, que acho que é algo que todo mundo vai começar a seguir aos poucos, porque Sim, claro. E é um tem sistema que todo mercado. mundo ganha aí, né? É Sim, diferente sim. do Brasil, que às vezes nem sempre todo mundo tá ganhando, né? Acho que todo Sim. mundo tá ganhando bem, todo mundo cresce, né? E é um mercado que tem espaço para todo mundo, viu, Jorge? Assim, um conselho que eu daria para todos os atletas que vêm de fora, né, principalmente do Brasil, para alcançar esse nível do profissional, ele não é impossível, mas diante do sistema que se opera aqui na Liga Americana, ele se torna um pouquinho difícil, né? Então, o meu conselho é que, ao mesmo tempo que você tá ali batalhando pelo seu objetivo, pelo seu sonho, você também consiga criar uma ponte de network para que você possa ter algumas outras opções caso o futebol não venha a ser uma maneira de renda, né? Vamos dizer assim. É, mas pelo menos aí todo mundo consegue. No resto do mundo, 90 e poucos por cento tem que se virar, né? Tirando a Europa, que o pessoal estuda bastante, mas aqui no Brasil não tem como, né? Né? Exatamente. Pô, interessante, hein, Paulo? Interessante. Muita sorte aí pra você nessa rodada aí de fim de semana aí em Obrigado, se Kansas. precisar, viu? Que tá sentado no banco e não poder fazer nada é complicado, viu? Mas tudo bem. A molecada vai bem. Né, poxa, é o que você falou também, Copa 2026 tá aí, Estados Unidos com fome, porque, puta, bateu na trave várias vezes, inclusive Sim, Olimpíadas, né? Então os caras vão exatamente. com tudo mesmo, né? Exatamente. Verdade. Pô, show, Paulo. Porta tá aberta aqui para um papo 2, papo 3, seja em Kansas City, seja no US Soccer, seja onde for, porque você tem uma trajetória bem legal, tanto de Brasil quanto profissional, universitário. É diferente, mas acho que não deveria ser diferente, acho que é pioneiro, talvez seja a palavra Sim, correta. E, poxa, que sirva de exemplo para muita gente. sim. Legal, Jorge. Obrigado pela oportunidade, né, de poder mostrar, né, um pouquinho da minha trajetória. Acho muito legal esse papel, né, que você exerce, né, de poder mostrar para as pessoas um pouquinho, né, da vida, né, dos atletas, né, que vieram aqui e fizeram faculdade, ou que estão jogando, ou que seguiram outros caminhos, né, porque é importante mostrar para quem está vindo que
o profissional talvez não seja só o único caminho, né? De fazer uma renda, de montar uma família, de que for, entendeu? De se estabelecer e se permanecer aqui, né? Ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Sim. Não, e você é um exemplo do último draft, mas você pega os brasileiros draftados, acho que os caras pararam e estão trabalhando porque, pô, tem diploma, tem tudo, né? Sim, exatamente. Exatamente. Então, ou seja, não é o que às vezes o que você sonha, mas é natural até. É mais fácil até, né? Então, no mercado Sim. que o americano é muito melhor que aqui também, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Não, show, Paulo. Muito obrigado aí, boa sorte com a meninada aí. Valeu, E vou Jorge. focar no meu Obrigado aí pela trabalho. moral. Beleza? Obrigado aí, viu? Valeu, tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.